Olá pessoal, saudações, Thiago Lacerda aqui com vocês. Hoje eu trago um conteúdo um pouco diferente, recomendação de 2 livros que eu tenho estudado nos últimos meses, 2 livros de Nassim Taleb. O primeiro deles é A Lógica do Cisne Negro e o segundo, Antifrágil. Aqui na internet vocês vão ver muitas resenhas sobre esses livros, inclusive de outros orientadores financeiros, apontando uma linha de análise mais prática, né, com relação aos investimentos propriamente ditos. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e até para poder fazer um comentário um pouco diferenciado aqui na internet, é o efeito ou a característica que esses livros trazem mais para a questão filosófica mesmo, de ponto de vista, de como você encara as situações da vida. Talvez essas nuances sejam até mais interessantes do que a própria lógica do autor sobre a questão de investimentos. Então eu vou comentar um pouquinho muito mais voltado a esses aspectos filosóficos do que propriamente dito para a questão técnica que o autor propõe em relação ao mercado financeiro. Tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, uma citação até para vocês que não ouviram falar ainda dos livros e não conhecem o autor. Olha o que ele diz. A mente curiosa abraça a ciência, o dotado e sensível, as artes, o prático, negócios, e o que sobra se torna um economista. Ou seja, o Nassim Taleb ele é bem controverso em relação a todas as questões tradicionais do mercado financeiro. E é por isso que ele se tornou um autor de renome nesse sentido, e essas polêmicas todas, essas opiniões polêmicas, acabaram tornando esse cara um guru do mercado, controverso, e ele, por ser um mega investidor, né, ganhou muito dinheiro na contramão de muitos autores. Então, é uma ideia de você começar a rasgar um pouco a tua consciência financeira, mudando o paradigma natural, ou seja, aquela compreensão tradicional do mercado financeiro. E é justamente essa virada de chave, é justamente essas novas ideias, esses novos paradigmas que fazem com que as pessoas que se tornam investidoras continuem se desenvolvendo e crescendo, por alguns conceitos que o próprio Nassim Taleb ensina. Vamos falar um pouquinho do autor, quem é esse cara, né? Ele é um mega investidor, se tornou aí durante os anos um guru do mercado financeiro. Ele é um cara que ele é autor de vários livros, inclusive esses 2 livros que nós vamos comentar aqui no vídeo, A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil, que são livros, digamos assim, em destaque com relação a essas ideias do mercado financeiro. O link para vocês adquirirem aqui pela Amazon vai estar na descrição do vídeo. Rola a descrição, clica lá e quem sabe você adquire para você, é uma obra que vale a pena. Ele é matemático, PhD pela Universidade de Paris, ele é analista de risco renomado, e aqui entra um ponto bem interessante e até controverso da parte da carreira desse cara. Ele ficou muito famoso em ganhar dinheiro em momentos onde todo mundo estava retraído, ou seja, na contramão de outros investidores, na contramão do mercado. Então, a própria biografia do Nassim Taleb aponta isso. O jeito que ele conquistou a independência financeira dele foi muito na contramão, ou seja, de conseguir enxergar oportunidades em situações que muitos estavam temerosos ou não conseguiam ver, não conseguiam aproveitar, né? Como uma frase célebre do mercado financeiro que diz que é justamente nas crises, se não me engano, de Rockefeller, esse ditado, de que é justamente nas crises onde as grandes fortunas são construídas, ou seja, aqueles grandes profissionais que utilizam a sua inteligência para conseguir perceber situações que outras pessoas não percebem. Ele é professor universitário, né, é catedrático, dá aula na Universidade de Nova York, e ele é CEO da Empírica, que é uma empresa de investimentos a nível internacional, gestor e tal. Não confunda com a Empíricos brasileira aqui, que não tem nada a ver, a empresa dele, né? E ele também é conselheiro da Universa. Bom, vamos lá. O primeiro livro a comentar aqui é A Lógica do Cisne Negro. Subtítulo dele é O Impacto do Altamente Improvável. Essa é um primeiro ponto muito interessante do Nassim Taleb, que ele declara abertamente, solenemente, que nós não podemos mais, como investidores, confiar na indução. Ou seja, a indução é aquela capacidade filosófica de você
do genérico para o particular, induzir proposições. Ou seja, a generalização ela acaba sendo falha para o investidor, né? Então a indução ele aponta como um dos primeiros elementos para que você tome cuidado na tua vida como investidor, é isso, é você não deixar que a indução faça você cometer erros. Então situações inesperadas corrompem a indução. E aí vem aqui o porquê do título do livro, né? Durante muitas décadas, todos acreditavam que o cisne era uma ave branca, né? Todo cisne é branco, teoricamente falando, né? E durante décadas se acreditou nisso, até que em um determinado momento na Austrália começaram a aparecer cisnes negros, e eles viram que se desenvolveu uma subespécie dessa ave com pelagem negra, né? Então, o cisne negro acabou corrompendo a indução, ou seja, eu já vi um cisne e ele é branco. Sempre todo mundo que já viu cisne é branco. Logo, todos os cisnes que nascem serão brancos. Ou seja, a indução acabou se tornando falha nesse sentido a partir do momento que uma situação inesperada modificou aquele contexto. Então, quando apareceram cisnes negros, os estudiosos, os biólogos perceberam que era errado você cometer esse tipo de falácia lógica. E no mercado financeiro isso acontece direto. Nas questões mundiais, em todos os trabalhos relacionados a esse aspecto. E como eu mencionei, eu gosto de trazer essa experiência, né, que o Nassim ele escreve, para as questões do mindset, as questões da vivência pessoal, do teu estilo de vida, da tua forma de enxergar o mundo. Então, nesse ponto, o autor ele se tornou um investidor controverso, ou seja, indo em direções inesperadas, ele acabou ganhando muito dinheiro, acabou se destacando em muitos momentos de mercado financeiro, justamente quando outros investidores do mesmo gabarito não conseguiam os mesmos resultados, né? Justamente porque ele percebeu essa diferença, essa questão. Tá? Então, trazendo para a realidade, por exemplo, do buy and hold, a gente percebe que esse novo paradigma proposto pelo Nassim, ele desafia diretamente a questão do buy and hold clássico, aquela história de você comprar empresas, guardar para o resto da vida, trabalhar com elas de uma maneira perene e tal. Por quê? Porque, conforme a lógica do cisne negro, situações inesperadas podem corromper aquela visão estável que você normalmente busca. Isso não significa que a técnica esteja errada. O que é preciso que o investidor faça é que ele consiga mudar o paradigma, né? Trabalhar a ideia de um buy and hold de uma forma mais dinâmica, mais eficiente, mais eficaz, para que ele possa ter melhores resultados. Então, muitas vezes, por desconhecer ou por ignorar essas situações inesperadas, por não querer prestar atenção nisso, o investidor senta em cima, estaciona realmente em cima de um processo que não lhe trará resultados, muito pelo contrário, lhe trará falta de resultados, né? Não digo prejuízos, porque se ele escolheu bem, a gente sabe que existe uma certa resiliência, mas falando nessa palavrinha, a gente vai trabalhar essa ideia no próximo livro dele. Então, uma das coisas que eu aprendi com esse livro também, que me ajudou muito, é justamente rasgar esses padrões que fazem com que você opte, digamos assim, por uma maneira estanque ou por uma forma linear de trabalho. A ideia aqui é você realmente abrir a sua mente para situações inesperadas e, com isso, sim, poder ir ajustando o teu processo. Então, esse novo paradigma é muito importante para todo o investidor. Fica a dica para que você possa ler aí o livro Cisne Negro. Vale muito a pena. Eu tenho um link na descrição com desconto aqui, parceria do canal, né? Você pode comprar pela Amazon. Assim você vai estar também contribuindo com a minha divulgação, né? Eu uso todos esses recursos para aplicar em divulgação do canal. O próximo livro de Nassim Taleb, que é um livro que também me fez repensar muitos pontos na minha vida como investidor, né, foi o Antifrágil. O subtítulo dele é Coisas que se beneficiam com o caos. E aí você mais ou menos já chega
a ideia de antifrágil? Bom, o Nassim ensina que existem 3 tipos de pessoas, ou de situações, ou de arquétipos nesse sentido. Você tem o frágil, que é aquela situação que se corrompe facilmente, que se quebra facilmente, que se fere facilmente, não é? Então, se nós trouxermos para o nosso mundo dos investimentos, a gente vai perceber pessoas mais sensíveis ao risco, mais sensíveis à perda, mais sensíveis a reveses financeiros. Nós temos aquele arquétipo que é o robusto, ou seja, que é o contrário do frágil, que é justamente aquela situação que não se corrompe, que não se perde, que aguenta a agressão, né? Aí existe aquele conceito que eu já trabalhei aqui no canal de empresas blindadas, né? Existe aquele conceito de resiliência, ou seja, o que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que enfrenta a crise, que enfrenta o caos, que enfrenta a agressão, mas consegue absorver isso e isso não provoca nela um dano tão alto. Isso é resiliência. Exemplo de um setor resiliente na Bolsa de Valores, o setor de energia elétrica. Por mais que a economia caia, por mais que o desemprego aumente, por mais que qualquer cisne negro aconteça, já utilizando o conceito do livro anterior, né? Qualquer situação inesperada, uma empresa de energia elétrica lucra sempre. Por quê? Porque você sempre paga a conta de luz, ela tem uma robustez, uma resiliência. Mas Nassim Taleb promove aqui um novo paradigma, que é o paradigma do antifrágil. Ou seja, o frágil e o robusto já não são mais suficientes. Você não basta você transitar de um ser frágil para um ser robusto e resiliente. Agora, nessa nova era, nesse novo mundo, né, cheio de cisnes negros aparecendo, como pandemias, guerras, não só bélicas, como guerras cambiais, guerras macroeconômicas e etc., né? Não basta você ser resiliente, você precisa ser antifrágil. E o que seria, então, a lógica, esse arquétipo do antifrágil? Seria justamente aquelas pessoas, ou aqueles elementos que crescem, que se desenvolvem com o caos, que apresentam uma reação melhor na crise do que nos momentos normais. Vou dar um exemplo de um setor antifrágil da economia. Eu já citei isso aqui no canal. Por exemplo, no Brasil, os bancos, o setor bancário brasileiro. Vamos deixar bem em letras garrafais a questão do brasileiro. Aqui no Brasil, os bancos eles estão num setor antifrágil. Por exemplo, quando nós temos uma crise econômica, os bancos eles lucram muito mais do que quando a economia está positiva. Então, eles crescem muito bem quando a economia está crescente, mas quando existe uma crise, um caos, um problema, uma situação caótica no país, por exemplo, os bancos acabam tendo uma reação melhor ainda, né? Provando aí, além da resiliência, a antifragilidade. E nós, como investidores, como seres humanos, como nós podemos transitar, né, da resiliência à antifragilidade? Ou seja, resiliência é você ter o poder de robustez, é você assimilar as dificuldades, é você conseguir enfrentar o caos com resiliência, com resistência, com absorção. E a antifragilidade já é o passo a mais. Por isso que eu gosto de, além dos aspectos financeiros que ele trata, trazer essa proposta mais para a questão do mindset, para a questão do psicológico, para a questão da postura pessoal frente à vida. Então, a antifragilidade é uma característica que todos nós precisamos desenvolver. Ou seja, além de você ser resiliente, enfrentar o caos, enfrentar a crise, você deve ter antifragilidade, você deve usar a crise como sinergia para você ir mais longe. Então, aquele investidor, por exemplo, que é frágil, né? Que quando ele tem uma perda financeira, ele sofre, ele se sente mal, ele fica estressado, né? O robusto já seria aquele investidor que ele, tranquilo, ele passa por isso tranquilamente, né? A perda já não afeta ele tanto, psicologicamente ele fica tranquilo e tal, né? Ele tem resiliência diante do risco. E a antifragilidade seria o cara que ele usa o caos para ganhar sinergia, para ter uma performance muito melhor. Então é aquela pessoa que aprende a aprender
diante da crise, ou seja, ela se desenvolve diante da crise, ok? Então esse é o ponto. Nós precisamos nos tornar investidores antifrágeis, né? Ou seja, transitar de resiliente para antifragilidade, para que você possa, então, aprender a aprender e continuar se desenvolvendo nesses novos paradigmas que estão surgindo, né? Grandes outros investidores, orientadores financeiros, também trabalham essas mesmas ideias. Apesar de que na parte técnica, quando a gente vai usar as questões técnicas do Nassim Taleb para enxergar, digamos assim, o mercado financeiro de forma prática, a gente vê algumas coisas ainda controversas. Mas o Nassim ele tem aspectos bem tradicionais também, né? Por ser um analista de risco, ele recomenda, por exemplo, diversificação, que você diversifique também em renda fixa, que você diversifique também em aplicações de alto risco e de alto impacto. Obviamente, ele é defensor da alocação de ativos, só que dentro desses conceitos de mindset, desses conceitos de paradigmáticos, digamos assim, ele tem uma visão diferenciada do mercado. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas características. Façam uma reflexão sincera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí e compartilha, dá o teu like, isso me ajuda demais, pessoal. Incentivo você, se você gostou desse conteúdo, quer que eu traga mais conteúdos e comentários sobre livros que eu tenho lido do mercado financeiro. Muitas vezes algum seguidor sempre me pergunta, poxa, sugere livros e tal. Então tá aí, são 2 sugestões de livros que são bem bacanas para você pensar um pouco sobre todos esses elementos aí, tá? Antifrágil, Lógica do Cisne Negro, 2 obras muito legais de Nassim Nicholas Taleb. Obrigado por ter assistido, compartilha o vídeo e a gente se vê nas redes sociais. Qualquer coisa que você queira entrar em contato comigo, o meu e-mail está na descrição, dá uma olhada na descrição aqui, tem os links do livro, tem os links do meu livro também, Viver de Ações, tem os meus grupos, minhas redes sociais, para você entrar em contato. Grande abraço, pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima.